Muito bem, queridos. Vocês já têm acesso ali à leitura da Palavra de Deus, né? É, Logo acima da nossa publicação, você tem ali o texto que é para você ler, né? Leia na sua casa, com seus familiares. Nós já lemos Joel, um texto maravilhoso, que você compreende que ele serve para nós pensarmos nos nossos dias. Aquelas eram situações que Joel trazia de um tempo em que Israel sofria ali determinadas condições e posturas daquele povo que precisou da ação e do juízo de Deus, como nós estamos enfrentando hoje. E ali nós vemos as promessas do Senhor para que no caso deles se emendarem, se corrigirem, né? Essa é a grande questão. As promessas que você leu são para que, no caso de Israel, se emendar, se corrigir e aquela exortação ter efeito. É a mesma coisa, eu entendo, quando nós trazemos essa palavra para os dias de hoje, porque eu entendo que nós podemos aplicar essa palavra para a nossa vida em 2020, tem esse condicionante: mudança, transformação, né? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo precisa de transformação, precisa de avivamento. Não é de graça que nesses últimos meses, talvez quase um ano já, o Espírito Santo tem incomodado o pastor e outros pastores de outras igrejas pedindo o quê? Avivamento. Deus estava nos avisando. Deus estava dizendo: olha, preparem-se espiritualmente, porque eu virei com algo que precisará de muita força e muita coragem espiritual e crescimento espiritual, principalmente crescimento espiritual. Tá certo? Leitura linda, maravilhosa, que você leu no livro de Joel. E agora, você comigo já teve a oportunidade de ter acesso ali ao Evangelho de Marcos, né? No seu capítulo 6, e nós faremos então uma meditação partindo do verso 30 aqui até o... Vamos fazer o pensamento aqui até o verso 38, 39, né? E porque esse assunto é bem conhecido. Eu quero ver aqui algo não referente tão fortemente ao milagre em si, mas à leitura que Jesus fez, a visão que ele teve daquele povo. Amém? Então vamos lá, vamos pensar o que Deus tem para nos falar sobre esse texto. Se você prestar atenção aqui, os apóstolos ajuntaram-se depois de vir daquelas missões que Jesus trouxe a eles, né? Onde eles saíram de dois em dois e levaram o evangelho às várias aldeias. E eles se maravilharam de uma maneira poderosa sobre tudo aquilo que Jesus tinha previsto para eles, e aconteceu. Eles expulsaram demônios, eles curaram pessoas. Então Jesus os chama. No verso 31 disse-lhes: vinde aqui à parte em um lugar deserto e repouse um pouco e coma um pouco, porque Jesus viu que eles estavam extenuados, cansados, e as pessoas ali onde eles estavam, havia um movimento maior de gente. Jesus convidou eles para um lugar mais tranquilo. Mas as pessoas, ao verem Jesus, o rabi, o mestre, que já estava famoso naquela região, então no verso 33 nós entendemos aqui o que aconteceu. E a multidão viu-os partir, viu que eles saíam, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as regiões que estavam ali, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. Então Jesus saiu com o barquinho e eles, imaginando onde ele iria, as pessoas foram pela orla, pela praia. Ali havia várias vilas, uma atrás da outra, e eles chegaram onde eles sabiam que Jesus ia parar. E ali acontece aquele momento, aquele instante que nós conhecemos, que é da primeira multiplicação dos pães e peixes, né? E aí eu quero me ater a esse versículo aqui, no verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós sabemos que no decorrer dessa história, quando Jesus termina de lhes ensinar, aquela população, aquela multidão, aquela aglomeração de pessoas ali, ela vai estar caminhando para ir embora, e Jesus vai se preocupar com a alimentação deles. Cria-se aquela situação ali de dúvida entre os próprios discípulos, mas o Senhor faz um milagre, multiplica aqueles poucos peixes, aqueles poucos pães, e aquela população e aquela multidão, ela é alimentada. Um dos milagres mais famosos, que trouxe mais notoriedade, com certeza, a Jesus. Mas eu quero pensar, quero meditar com você sobre essa frase. E Jesus olhou para eles e viu como pessoas, como rebanhos sem pastor.
o próprio Jesus se coloca como o bom pastor, ou seja, o único pastor que pode nos levar a lugar seguro. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A importância de um pastor é tão grande que já foram feitos estudos. Então, se você pegar uma manada de porcos, e você pegar um rebanho de ovelhas. Então, naquela manada de porcos, você deixa a pessoa que cuida deles do lado deles. E então você solta uma bomba, uma bombinha dessa barulhenta. Sai um porco para cada lado. Mesmo que o seu dono ou então o seu cuidador grite e chame por elas. Não fica uma ao pé dele. Desaparece todas. Agora com as ovelhas. Então se coloca as ovelhas e o pastor. E colocam ali não bombinhas, mas rugidos de feras. Ou então soltam também bombas. Sabe o que acontece com as ovelhas que estão um pouco dispersas? Elas se ajuntam ao pé do pastor. Daquele que está ali para cuidar da segurança dela. É nesse sentido que o Senhor Jesus se prepara ali, quando está ministrando o Evangelho, ele se prepara para se oferecer como um pastor, para que nas horas de dificuldade, de medo, de desesperança, nós cheguemos aos seus pés. E ele então olha aquela multidão e fala: como eles estão abandonados, como eles estão sedentos de segurança e de amparo. Essa é a realidade de 2020. Eu olho para os nossos dias, queridos, e olho para dentro daqueles que se dizem cristãos, eu olho para a vida daqueles que se dizem cristãos, eu olho para a vida daqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, eu olho para a vida das celebridades, eu olho para a vida de jornalistas famosos, de pensadores famosos, e vejo e ouço as suas falas e percebo como elas estão totalmente perdidas. Porque chegaram num momento em que compreendem que seus conhecimentos, o seu poder não serve para nada. Pessoas ricas morreram. Pessoas ricas foram infectadas. Pessoas famosas foram infectadas. Pessoas humildes e pobres morreram e foram infectadas. As pessoas olham para o lado e percebem que o seu conhecimento, a sua condição financeira e até mesmo a sua religião não faz diferença nessa hora. E então correm desbaratadas como manadas de porcos quando estão assustadas. E não como ovelhas que no momento do afligir, no momento da luta, no momento da angústia, elas buscam a voz do pastor. O nosso pastor é Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que não há nenhum motivo para que nós saiamos correndo como os porcos. O que nós precisamos é nos abrigar ao redor desse Senhor, desse Salvador, desse Redentor. Nossa nação vive dias de tremenda angústia. Milhões de pessoas estão ali ansiosas porque, além de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, financeira, epidêmica, nós vemos também uma insegurança dentro das nossas instituições. Posturas que nós esperávamos de líderes, que nós confiamos, hoje elas estão abaladas. Mas como eu disse recentemente, diante de uma crônica que eu apresentei no nosso programa, nesse sábado passado, e que tem tido uma repercussão muito boa, todas as redes sociais que eu levei essas crônicas, as pessoas têm sido abençoadas por ela e replicado. Eu digo, queridos, até esse momento de dificuldade, eu vejo a mão de Deus nos conduzindo para soluções, porque nós já vivemos num país que tem uma liderança idólatra, terrível, que arrasta essa nação todo dia 12 de outubro. Há muitos caminhos nesse Brasil e outros lugares, arrastando multidões e endeusando quem não tem capacidade para isso. Isso já fere o coração do Senhor, sem dúvida nenhuma. Mas nós construímos dentro das divisões políticas da nossa nação, nos últimos anos, nós já tínhamos um Deus que, se você quiser colocar cor nele, um Deus de esquerda. Mas agora foi construído um Deus de direita, onde as pessoas não têm isenção, não têm a capacidade de compreender que também é um homem, assim como o outro, que são falhos, que cometem erros. E aí é você que tem que avaliar a quantidade de erros de um e de outro e compreender qual é aquele que te representa. Isso é um problema seu, não é meu. Agora nós temos que compreender que nenhum deles é Deus. Nenhum deles consegue olhar para a população
como Jesus olhou para aquela multidão e vê-los como ovelhas sem pastor. Porque se eles olhassem, se eles vissem, eles não tomariam as atitudes que um tomou no passado e que o outro tem tomado recentemente. Esse momento de juízo do Senhor é para mim e para você. Compreender que há só um Deus, que há só Jesus que nos olha mesmo com compaixão, que é o único que quando o leão chegar, quando o urso rugir, é nele que nós temos que nos achegarmos. É ele que não falha, é ele que não mente, é ele que não erra, é ele que não rouba, é ele que nos sustenta, é ele que nos ampara, é ele que nos salva. Essa nação tem vivido os dias terríveis por conta das idolatrias que nós perpetuamos aqui dentro dessa terra. O mundo todo está vivendo um juízo de Deus, porque se olharmos nação por nação, nós veremos a quantidade de coisas que habitam, que desprezam, que ofendem ao Deus que eu e você servimos. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, eles não têm pastor. E então ele vai cumprir a função dele para se transformar no único e verdadeiro pastor, no único e verdadeiro sacerdote. Na sequência da história você vê que ele manda que eles se assentem e com 2 peixes e 5 pães ele alimenta aquela multidão calculada. Alguns falam em 10 mil pessoas, outros em 15, não importa. Um dos registros fala em 5 mil homens. Vamos ficar com 5 mil pessoas. Com essa quantidade pequena de alimento, então as pessoas se extasiaram, porque os peixes eram ali repartidos e não acabava. Os pães eram multiplicados e as mãos se enchiam de comida a ponto de sobrarem cestos que foram recolhidos. Esse é o meu pastor. Esse não falta. Esse não mente. Para esse não se precisa inquérito em Polícia Federal. Para esse não há necessidade de reclusão em prisão. Porque ele não mente, ele não rouba, ele não trai. Ele está sempre olhando para mim e para você e nos cuidando como o melhor dos pastores. A tua fome física e biológica, se você se aprumar diante dele e buscar nele a solução, ele vai te auxiliar. Ele vai abrir portas para você. Mas a fome espiritual, a fome de equilíbrio e paz em Deus que todos nós precisamos, é Jesus que tem. A solução para o Brasil é Jesus que tem. A solução para o mundo é Jesus que tem. A solução para o universo é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. O único que olha para nós com ternura verdadeira. O único que perfeitamente se entregou por mim e por você. Você acha que uma dessas figuras que nós temos visto na política brasileira subiria numa cruz por você? Diante de todas as coisas que você tem visto que eles fazem e que eles promovem, eles teriam subido na cruz por você? Nenhum deles. Então a nossa salvação, tanto para a glória quanto para o aqui e agora, é Cristo Jesus. Se aprume nele, se fortaleça nele, se apegue nele. Amém? Essa é a mensagem que eu queria repartir com você nesse domingo. Nós temos uma limitação aqui de 15 minutos e também para não ficar muito maçante. Mas que o Espírito Santo complemente no teu coração essa verdade. Só Jesus olha para nós e nos vê como rebanho e não como massa de manobra. Ele nos vê como filhos a serem acudidos. Pense nisso. Abra teu coração e comece a orar pelo Brasil, buscando que Cristo seja a solução. Amém, queridos? Que o amor de Deus e a graça do Senhor esteja sobre você.